Bom, pessoal, continuando aqui a nossa bateria de exercícios do Enem, nessa fase final. Então, mais alguns exercícios para a gente trabalhar. Uma ponte precisa ser dimensionada de forma que possa ter pontos de sustentação. Sabe-se que a carga máxima suportada pela ponte será de 12 toneladas. O ponto de sustentação central receberá 60% da carga da ponte e o restante da carga será distribuído igualmente entre os outros dois pontos de sustentação. No caso de carga máxima, as cargas recebidas pelos três pontos de sustentação serão respectivamente. Bom, gente, então, segundo o enunciado, a nossa carga máxima é de 12 toneladas. O ponto de sustentação central vai receber 60% disso, ou seja, 60% de 12. 60% a gente pode representar na forma decimal por 0,6. Então, se eu quero 60% de 12, eu posso calcular 12 vezes 0,6. 12 vezes 0,6, 7,2. Os outros pontos, né, que deve ser provavelmente o de início e o de final da ponte, ele pega os outros 40%. Se eles são divididos igualmente entre os outros dois pontos, conforme o enunciado, significa que cada extremo vai pegar 20%. Então, 20% da carga, se eu olho 20%, que é percentual, se eu olho para ele na sua forma decimal, ele é 0,2. Ou 0,20, como você quiser, não faz diferença. Então, se eu quero 20% da carga, a carga total é 12, então isso dá 12 vezes 0,2, que dá 2,4. Portanto, esses pontos, o ponto de maior carga, que é o central, 7,2, e os outros pontos, cada um com 2,4. Alternativa correta, item C. 2,4 no começo, 7,2 no meio, 2,4 ao final. Alternativa correta, item C. Outro problema para a gente. Os incas desenvolveram uma maneira de registrar quantidades e representar números utilizando um sistema de numeração decimal. Posicional. Um conjunto de cordas com nós denominados quipus. O quipus era feito de uma corda matriz ou principal, mais grossa que as demais, na qual eram penduradas outras cordas, mais finas, de diferentes tamanhos e cores, cordas dependentes. De acordo com a sua posição, os nós significavam unidades, dezenas, centenas e milhares. Na figura 1, o quipus representa o número decimal 2453. Para representar o zero em qualquer posição, não se colocava nenhum nó. O número de representação do quipus da figura 2 na base decimal é. Bom, pessoal, então veja bem. Nessa corda aqui, a gente tem, conforme o enunciado, o número 2453. Milhares, dezenas, centenas, dezenas e unidades. Então tem 2, que é o 2000. Aqui tem 4, 400. Aqui tem 5, que representa 50. E aqui tem 3. Então, 2453. Fazendo uma leitura análoga, agora não mais na figura 1, e sim na figura 2. Lembrando que sempre que não há nós, fica associado o zero. Então, aqui nos milhares eu tenho 3 nós. Então, é 3.000. Aqui não tem nó, então é zero. Aqui você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, são 6 dezenas. E aqui tem 4 unidades. Então, 3, 0, 6, 4, formando então um número na base decimal 3.064. 3.064. Portanto, a alternativa correta é item C. Outro problema? A maior piscina do mundo
registrada no livro Guinness, está localizada no Chile, em San Afonso del Mar, cobrindo um terreno de 8 hectares de área, sabendo-se que 1 hectare corresponde a 1 hectômetro quadrado. Qual o valor em metros quadrados da área recoberta pelo terreno da piscina? Bom, aquela boa e velha tabela que a gente tem de conversão de unidade, só que agora com a seguinte delicadeza. Quando eu tenho apenas milímetro, centímetro, decímetro, metro, decâmetro, hectômetro e quilômetro, toda vez que eu ia passando para uma nova unidade, eu ia acrescentando apenas um zero. Ou seja, eu ia só multiplicando por 10 ou dividindo por 10. Observe que agora eu não estou trabalhando mais com a medida de comprimento. Eu estou agora trabalhando com a medida de área. E área é bidimensional, né? Tem duas dimensões. Portanto, ao invés de fazer esse deslocamento com um zero, eu faço esse deslocamento com dois zeros. Então, se eu tenho aqui quilômetro quadrado, hectômetro quadrado, decâmetro quadrado, aqui estava faltando um 2, viu, gente? Corrija, por favor. Metro quadrado, decímetro quadrado, centímetro quadrado, milímetro quadrado. Essa piscina tem 8 hectares e 1 hectare vale 1 hectômetro quadrado. Ora, então 8 hectares são 8 hectômetros quadrados. Bom, tá aqui, ó, 8 hectômetros. Mas eu quero saber isso em metros. Então eu quero chegar em metro. Cada casa que eu me desloco são 2 zeros a mais que o meu número ganha. Então, se eu tenho 8 hectômetros, completo 2 zeros com os decâmetros, então eu teria 800 decâmetros quadrados. Mas como eu quero metros, eu vou para a casa vizinha, que é a casa do metro quadrado. Então eu coloco mais 2 zeros. Ao todo, eu tenho o 8 com 4 zeros. Então eu tenho 80 mil metros quadrados. Então, 8 hectares são 8 hectômetros quadrados, que em metros quadrados totalizam 80 mil. Cuja alternativa correta, o item, é 80 mil metros quadrados. Ok, pessoal? Muito cuidado quando você vai converter unidades, porque às vezes a gente acha que a mesma ideia vai valer para tudo. Então, só para lembrar, se for metro, centímetro, decímetro, ou seja, se forem unidades de comprimento, é apenas um zero. Multiplique e divide por 10. Se for área, metro quadrado, centímetro quadrado, quilômetro quadrado, multiplique e divide por 100. São dois zeros. E Odécio, se forem unidades de capacidade, se for ali metro cúbico, decímetro cúbico, centímetro cúbico, ó, cúbico, né? 3 zeros. Então multiplica ou divide por 1000, ok? Mais um problema para a gente. Durante uma epidemia de uma gripe viral, o secretário de saúde de um município comprou 16 galões de álcool em gel, com 4 litros de capacidade cada um, para distribuir igualmente em recipientes para 10 escolas públicas do município. O fornecedor dispôs à venda diversos tipos de recipiente, com as respectivas capacidades listadas. Recipiente 1, 2, 3, 4 e 5, cada uma com a sua capacidade aí ao lado. O secretário de saúde comprará recipientes de um mesmo tipo, de modo a instalar 20 deles em cada escola, abastecidos com álcool em gel na sua capacidade máxima, de forma a utilizar todo o gel dos galões de uma só vez. Que tipo de recipiente o secretário de saúde deverá comprar? Bom, pessoal, observe aqui que essa solução a gente dividiu em 3 passos. Primeiro passo, vamos calcular a quantidade total de álcool gel que será comprado. Bom, o município ele comprou 16 galões, cada um com 4 litros. Bom, se são 16 galões, cada um com 4 litros, 16 vezes 4, eu tenho um total de 64 litros. Isso será dividido por 10 escolas. Então, cada escola vai ganhar quanto?
Segundo passo, o cálculo de quanto cada escola vai receber. Se eu tenho 64 litros ao todo e eu vou dividir igualmente para as 10 escolas do problema, cada uma ficará com 6,4 litros. Pronto, cada escola tem 6,4 litros. E agora, cada escola vai receber 20 recipientes. Ou seja, esses 6,4 litros vão para a escola divididos em 20 recipientes. Cada recipiente vai ter quanto? Terceiro passo, o cálculo da capacidade de cada recipiente. Cada escola tem 6,4 e vai ser dividido igualmente para cada um dos 20 recipientes. Se eu pego 6,4 e divido por 20, dá 0,320. Na verdade, dá 0,32, né? Para ficar do mesmo jeito que tem no enunciado, eu acrescento mais um zero, né? Ele não é significativo, então eu posso acrescentar sem mudar em nada o valor real do resultado da divisão. Portanto, isso daqui vai dar 0,32 ou 0,320. E aquele recipiente que contém exatamente 0,320 é o recipiente 3, conforme essa tabela. Portanto, a alternativa correta é o item C. O recipiente que será comprado pelo secretário de saúde será o recipiente de tipo 3. Ok? Mais um problema para a gente, novamente de geometria, novamente sobre planificações. Um sinalizador de trânsito tem um formato de um cone circular reto. O sinalizador precisa ser revestido externamente por um adesivo fluorescente, desde sua base, que é a base do cone, até metade da sua altura, para a sinalização noturna. O responsável pela colocação do adesivo precisa fazer o corte do material de maneira que a forma do adesivo corresponda à parte da superfície lateral a ser revestida. Qual deverá ser o formato do adesivo? Bom, gente, você tem um cone e ele vai receber um adesivo fluorescente. Só que esse adesivo não vai pegar o cone inteiro. Conforme o enunciado, pega apenas até a sua metade, né? Metade da sua altura. Então, vamos olhar aqui o que nos parece uma figura que, quando dobrada, abrace metade de um cone. Bom, para ela abraçar metade de um cone, a base dela, pessoal, tem que ser curva, tem que ser arredondada. Porque senão, na hora de você dobrar, ela não vai conseguir abraçar o fundo do cone, que é circular. Então, de cara, nessa percepção, o item A e o item B já vão para a rua. Porque eles não têm base circular. Sobram, então, essas três. Observe que eu não vou colocar o cone todo. Eu vou colocar ele apenas até a metade. Então, não vai ter o bico do cone. Portanto, o item D está descartado também, porque ele tem o bico do cone. Esse daqui seria o adesivo para revestir o cone por completo, inclusive o seu ápice. E aqui eu só quero até a metade. Sobra então o C e o D. Ok, o C e o D, a parte de baixo é boleada, né? É arredondada. Então ele vai conseguir preencher bem o fundo do cone. Mas, como ele vai pegar só até a metade, quando você for deitar o adesivo para a lateral do cone, a parte de baixo vai se arredondar e a parte de cima também, porque ele vai dar um tronco de cone. Então ele vai dar um círculo na parte inferior, um círculo na parte superior. Obviamente o item C não pode ser a resposta, porque ela é boleado embaixo, mas ele é reto em cima. Ele não vai conseguir perfazer o círculo aqui em cima. Portanto, quem consegue fazer círculo embaixo, círculo em cima, é o item E. Portanto, a alternativa correta de formato desse adesivo é o item E. Mais uma situação aqui para a gente, então, para a gente finalizar esse último momento. Um professor, depois de corrigir as provas de sua turma, percebeu que várias questões estavam difíceis. Para compensar,
decidiu utilizar uma função polinomial f de grau menor que 3, que altera as notas x da prova para as notas y igual a f de x da seguinte maneira. A nota 0 permanece 0. A nota 10 permanece 10. A nota 5 passa a ser 6. A expressão da função y igual a f de x para ser utilizada pelo professor é. Então, pessoal, aqui, por mais que você não lembrasse da forma de função, né? Ele quer uma função polinomial de grau menor do que 3. Ou seja, os graus possíveis seriam 1 e 2. Ou ela seria uma função do primeiro grau, uma função polinomial do primeiro grau, uma função afim, como essa de baixo, e essa. Ou seria uma função polinomial do segundo grau, que são algum desses 3 itens aqui. Observe que ele nos deu, a princípio, 3 informações. Tudo nos sugere, nesse fato, que a minha função ela seja uma função do segundo grau. Então, a gente pode montar uma equação, levaria tempo, você teria um sistema de equações. Né? De certa forma, seria fácil ver que se você pega a função polinomial do segundo grau, ela é daquele formato, né? Ax² mais bx mais c. Mas se eu passo pela origem, que é o zero mantendo o zero, o c seria zero. Seria bem natural imaginá-la como uma função de segundo grau. Mas nesse caso, o fato mais fácil seria fazer o fato de inspeção. Substituir os valores para ver qual dessas funções atinge os resultados esperados. Então, substitui o x por zero na primeira. 0² é 0, vezes 1 sobre 25 dá 0. E aqui 0 vezes 7/5 dá 0. 0 mais 0 é 0. Então deu certo, o 0 deu 0. Agora vamos ver se o 10 se torna 10. 10² é 100. Dividido por 25 dá 4. Como está negativo, menos 4. Aqui, x é 10. 10 vezes 7, 70. 70 dividido por 5, 14, que é positivo. Então ficaria menos 4 mais 14, sinais diferentes, subtrai e dá o sinal do maior, menos 4 mais 14 dá 10. Então 10 está pegando 10. Muito bom. Se o próximo, se o 5 der 6, já morreu, já vai dar o item A. Lógico, você pode dar sorte de bater o primeiro e já ser a resposta, como não, né? Então vamos tomar agora o x igual a 5, para ver se, feitas as contas, daria 6. Substituindo o x por 5, 5² 25. Dividido por 25, 1. Como está negativo, menos 1. E aqui o x é 5. 5 vezes 7, 35. 35 dividido por 5 dá 7. Então ficou menos 1 mais 7. Sinais diferentes, subtrai e dá o sinal do maior. Menos 1 mais 7 dá 6. Então 5 deu 6. Então, essa primeira função, ela satisfaz as 3 condições do problema. O 0 mantém 0, o 10 mantém 10 e o 5 vira 6. Portanto, a alternativa correta é item A. Odécio, quero fazer não por inspeção, mas eu quero construir a função para ter a certeza. Se a sua álgebra está em dia, você está conseguindo fazer as contas numa razoabilidade de tempo, show. Ataca a questão, dá certo. Se não, uma estratégia sempre bem interessante é você fazer a inspeção, substituir os valores que o problema pede nos itens e ver qual deles se adequa. Normalmente só em um se adequa. Se nenhum der certo, ou se mais de um der certo, ou você está fazendo conta errado, ou a questão vai ser anulada por não ter uma única solução. Ok? Última questão aqui para a gente finalizar a aula. Um show especial de Natal teve 45 mil ingressos vendidos. Nesse evento, ocorrerá em um estádio de futebol, que disponibilizará 5 portões de entrada com 4 catracas eletrônicas por portão. Em cada uma dessas catracas
passará uma única pessoa a cada 2 segundos. O público foi igualmente dividido pela quantidade de portões e catracas indicadas no ingresso para o show, para a efetiva entrada no estádio. Suponha que todos aqueles que compraram ingressos irão ao show e que todos passarão pelos portões e catracas eletrônicos indicados. Qual é o tempo mínimo para que todos passem pelas catracas? Bom, pessoal, ao todo, 45 mil ingressos foram vendidos. E, inicialmente, eles vão passar pelos portões. Bom, se eu tenho 45 mil pessoas passando por 5 portões, por cada portão passarão 9 mil pessoas, correto? Essas pessoas, após passarem pelos portões, passarão pelas respectivas catracas. Bom, como são 4 catracas por portão, 9 mil pessoas vão passar pelo portão e depois de passar pelo portão, vão ser igualmente divididas para as 4 catracas. 9 mil pessoas para 4 catracas dá 2.250 pessoas em cada uma das catracas. E, segundo o enunciado, em cada catraca passará uma única pessoa, levando 2 segundos. Se são 2.250 pessoas passando naquela catraca e cada uma delas leva 2 segundos, 2.250 vezes 2, ou seja, nessa catraca, você terá um tempo estimado de 4.500 segundos. Ora, mas eu não tenho essa opção, Odécio, no gabarito. Eu tenho opção em hora e em minuto. Então, pegue os seus segundos e transforme em minutos. E aí, cuidado, você não vai dividir por 100, por 10, nem nada do tipo, não. Quando a unidade de medida é tempo, quando a grandeza é tempo, você multiplica e divide por 60. Lembrando que 1 hora tem 60 minutos, 1 minuto tem 60 segundos e assim por diante. Então, se eu tenho 4.500 segundos e quero transformar isso em minutos, eu divido por 60. Então, 4.500 dividido por 60 dá 75 minutos. Não tem no gabarito 75 minutos. Mas aí você lembra que 1 hora são 60 minutos. Então, se desses 75 eu tiro 60 para fazer 1 hora, fica 1 hora. E dos 75 ainda sobra 15. Então, 75 minutos é 1 hora e 15 minutos. 1 hora e 15 minutos, alternativa correta, item B de bola. Ok? Então, com isso, a gente finaliza mais uma aula, pessoal, de resolução de exercícios. Bons estudos e até a próxima.